Salve a Maria Imaculada, sempre virgem. Olá galera, eu sou João Batista, um leigo católico. Eu vim aqui para explicar um pouco da situação que tem hoje nas igrejas protestantes, que o cabo escuta muito falar, né? Falar que ninguém precisa de igreja porque a igreja somos nós mesmos. E eu fico indignado porque a palavra de Deus não mostra isso. Apesar de ter tantas comunidades protestantes que se denominam a Igreja de Cristo, né? Mas depois dizem que a igreja é cada um de nós. Trouxe alguns estudos bíblicos aqui para mostrar a vocês. Peço que vocês, encarecidamente, se vocês gostarem do conteúdo, se inscrevam no canal, dê seu joinha, para a gente construir esse pequeno apostolado, né? Eu trouxe nesse primeiro vídeo, vão ser vídeos curtos, essa passagem de Mateus 16, do 13 ao 19. A passagem fala assim: Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que és Elias, outros que és Jeremias, outro um dos profetas. Então dizem-lhe: é vós, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo: tu és Pedro, é sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Essa passagem é bem clara que Jesus fala: eu construirei a minha igreja, uma única igreja. E essa igreja, ao longo dos séculos, o que aconteceu com essa igreja? A palavra de Deus, ela é bem clara quando ela fala que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Muita gente ainda não compreendeu. Guardem esses textos que eu vou passar para vocês estudarem e tomarem suas próprias decisões. O primeiro texto foi Mateus 16, capítulo 16, do versículo do 13 ao 19. Leiam atentamente. Depois, vamos para o texto 1 Timóteo 3,15. O que São Paulo fala em 1 Timóteo 3,15? Melhor dizendo, 3,14. Começa assim: escrevo-lhe estas coisas, esperando encontrá-los em breve. Se eu me atrasar, vocês saberá como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. São Paulo afirma que a igreja é a coluna. Essa coluna que foi edificada sobre os apóstolos, que São Pedro profetizou. Não porque São Pedro quis, mas Jesus deixou bem claro que foi o próprio Pai, o nosso próprio Pai que mora nos céus, que deixou bem claro para São Pedro quem era Jesus, né? Aí a gente entende como é que São Pedro teve esse destaque sobre os apóstolos, né? Vamos tentar entender um pouco essa questão de eu ser igreja. A gente não somos igrejas. A palavra de Deus mostra que a gente somos membros dessa igreja. Eu queria que vocês estudassem comigo o livro de São Mateus, capítulo 18, explica isso. No capítulo 18, do versículo do 17 ao 18, explica assim. Vamos ler o texto mais aprofundado, né? Vamos pegar do capítulo 18 de São Mateus, versículo 15.
até o 19. Vamos entender. Jesus fala: se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige, só tu e ele. Se ele te ouvir, ganhastes teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo uma ou duas pessoas, de modo que toda questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se eles não ouvir, dizem à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse gentil ou publicano. Em verdade vos digo, todo aquele que ligares na terra será ligado no céu, todo aquele que desligares na terra será desligado no céu. Essa passagem é bem interessante, vocês me desculpem a questão do barulho, porque na casa sempre acontece, né, essa questão. Se a gente fosse igreja, não precisaríamos essa discussão que Jesus está falando aqui, ser decidida na igreja, que cada um seria sua própria igreja. Como acontece nas seitas protestantes, nas comunidades, cada um se diz ter o seu Jesus. Tem um Jesus que para no sábado, tem outro Jesus que tem outra denominação que acredita que Jesus foi um grande profeta e não um Deus, o nosso Deus vivo, Deus encarnado. Tem outra denominação que não aceita rezar o Padre Nosso nela, porque fala que é uma reza repetitiva. Tem já outra denominação que já permite rezar o Pai Nosso. O que a gente tira por isso? É uma grande mistura e salada que não vem de Deus. A palavra fala que Jesus quer a unidade. São Paulo deixa bem claro na sua carta aos Coríntios. São Paulo fala assim: se vocês quiserem escutar, aprofundar mais o assunto, vocês vão para 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Só essas 3 leituras já dá para vocês entenderem. São Paulo fala: eu lhe peço, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mantenham-se de acordo uns com os outros, para que não haja divisões. Sejam inteiramente unidos no mesmo espírito e no mesmo modo de pensar. São Paulo deixou bem claro que a gente tem que pensar da mesma maneira. O Espírito Santo ele não vai fazer você, vai ensinar você doutrinas diferentes. Ele tem que ensinar a única, porque nós estamos falando da mesma Sagradas Escrituras, né? A gente não vai entrar no mérito aqui dos 7 livros que foi retirado da Bíblia protestante, porque aí é uma questão, né? Já vai partir para muita coisa que nesse momento eu não me sinto capacitado para falar para vocês, mas vou estudar mais sobre esse assunto para passar para vocês. Aí o que a gente vem pensar? Que essas comunidades que surgiram a partir de Lutero, a gente tem que entender isso. Eu, quando comecei a ler a palavra de Deus, eu não entendia. Eu achava que o protestantismo começou junto com o catolicismo, mas não. O protestantismo começou 1517 anos após o catolicismo. Quando a gente fala de Bíblia, a gente tem que falar da igreja, porque se você amar a Bíblia e desprezar a igreja católica e apostólica romana, que conduziu essa Bíblia, como fala 1 Timóteo 3,15, que é a coluna e o sustentáculo, aquela que sustentou a verdade, você está desprezando Cristo, porque você está indo atrás da Bíblia e esquecendo aquela igreja que manteve a palavra de Deus e conduziu até hoje, né? É um pensamento muito difícil de se entender, né? A gente, quando pesquisa no YouTube as cartas de Santo Inácio de Antioquia, que viveu entre o ano 100 após Cristo, que era discípulo de João Evangelista, a gente entende que ele busca a unidade da igreja, e ele já chama essa igreja de católica. Porque o que é o católico? O católico, o evangélico fala: e por que não temos esse nome católico na Bíblia? Porque o católico significa aquela passagem que João falou em Marcos, né? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a universalidade, essa é a catolicidade, traduzido para o grego, para a tradução nossa, né? Para a nossa língua brasileira, né? Mas no grego significa isso, universalidade.
traduzido católicos, mas isso aí a gente não vai encontrar na Bíblia, porque é uma questão de dialeto, né? De linguagem, de traduções, línguas diferentes, né? Como a gente não vai encontrar na Bíblia, é bom a gente deixar bem claro, a Santíssima Trindade, esse nome Santíssima Trindade, mas todos nós, alguma seita por aí ou outra que não aceita, mas a maioria, e especialmente a Igreja Católica, fala na Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nos conduzem à vida eterna, né? É bem interessante a gente entender isso. Nem tudo tá ao pé da letra na Bíblia, né? O nome Bíblia não existe nas Sagradas Escrituras. Está na capa. Por que está na capa? Mas não tem falando os livros, está falando as Sagradas Escrituras, mas a Bíblia não. Mas como é que foi colocado Bíblia? A igreja, para simplificar as Sagradas Escrituras num único livro santo, inspirado por Deus, né? Esse nome foi colocado, quem estudar um pouquinho a tradição, por São Jerônimo, né? É outro mérito que eu não pretendo entrar agora. O importante é, a palavra de Deus deixa bem claro, a gente não somos a igreja, a gente fazemos parte da igreja, não é verdade? Se você for buscar um pouquinho além disso, você vai encontrar em Efésios capítulo 5, versículo 30. Você vai encontrar lá que nós somos membros do corpo de Cristo. Efésios deixa bem claro, nós somos membros do corpo de Cristo, não é verdade? A gente tem que entender isso. Eu queria agradecer a todos. Se alguém se interessar por esse assunto tão importante, se inscreva no canal, dê seu joinha, que esse pequeno apostolado cresça. E aqui nesses vídeos eu vou falar temas como o papado de São Pedro, o primeiro Papa. Vou falar a questão de imagem, a questão de Nossa Mãe Rainha, a questão de Nossa Senhora, que é tão polêmica no meio do protestantismo, porque eles infelizmente acreditam nas Sagradas Escrituras em parte, mas não como todo, né? A Sagrada Escritura, ela como todo, ela mostra que temos que ter sim devoção à Nossa Mãe dos Céus. Isso é isso aí, galera. Vamos tentar fazer pelo menos um vídeo por semana, bem esclarecido. E eu queria que vocês pegassem esse texto, fala novamente os textos. Esses 3 textos só, para vocês começarem a ter uma ideia que Jesus deixou uma única igreja. Jesus fala que construirei a minha igreja. Jesus ia construir uma igreja. Em Mateus 16, do 13 ao 19. 1 Timóteo 3,15. Você começando do 3, 1 Timóteo, do capítulo 3, versículo do 14 ao 15, você vai encontrar que a igreja é coluna e sustentáculo dessa verdade. E você vai, para você entender que nós não somos igreja, você vai para Mateus 18, do versículo 17 ao 18. Quando Jesus fala nessa questão de você trazer seu irmão que está perdido, aonde é que vai decidir isso tudo aí? Na igreja, né? Nós somos membros dessa igreja. Que isso fique bem claro. Valeu, galera. Agradeço a todos. Estudem esses textos atentamente que eu falei no vídeo. Se por acaso vocês, por alguma questão, esquecer algum, veja de novo o vídeo, estude e entenda que a igreja é uma, é santa, é católica e é apostólica romana. Uma única igreja. Nosso Senhor Jesus Cristo quis. Tá bom? Valeu, galera. Até a próxima.